Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a sua vida, esse dia que Deus nos propôs. Esta manhã de quinta-feira, que seja um dia abençoado na sua vida. Nós vamos hoje ler mais 2 capítulos e amanhã, se assim o nosso Deus permitir, nós vamos ler os 3 últimos capítulos do livro de Isaías. Ontem, né, eu li aqui um capítulo só devido aí o cansaço. E tem dias que a gente só não pode quebrar o propósito. Nós estamos nesse desafio e dentro de mim eu estou em paz. Eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar lá. Não onde, pastor, no livro de Apocalipse e terminar as escrituras sagradas nesse grande desafio. Então tem dias que a luta é grande, né? O cansaço é grande, mas não quebramos o nosso propósito. Estamos aqui hoje para ler o capítulo 62, explicar acerca dele, né? O propósito do capítulo 62 é proclamar a restauração e a nova identidade de Sião como uma cidade de glória e uma cidade de louvor. Então, o capítulo 62 é uma profecia de restauração de Jerusalém que não será mais chamada de abandonada ou de desolada, mas será chamada de minha delícia esposa. Glória a Deus. E eu creio, né? Isso é muito forte. E diz assim, começa assim o capítulo 62. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer sobre a alvorada, a sua salvação, como chamas de uma tocha, as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor dará. Será uma esplendida coroa, na mão do Senhor. Um diadema real na mão do nosso Deus. Não mais chamarão de abandonada, nem de desamparada a sua terra. Você será chamada de Efisiba e a sua terra Beleua, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Amém? Glória a Deus. Então é muito forte aqui como começa aqui o verso 1 e nós lemos aqui até o verso 4, né? Que esta palavra aqui, ó, que eu li para vocês, que primeiro é Efiseba, amém? Que significa aqui o meu prazer está nela, né? O meu prazer está nela. Então, e a outra palavra aqui, e sua terra, Beula, que é casada. Amém? Então, nós vemos aqui uma profecia de restauração para Jerusalém e Deus mudando a sorte desta cidade, desta nação. Não será mais chamada de abandonada ou desolada. O verso 5 e o verso 3 ao verso 5, e eu creio nessa profecia. Deus é o Deus que vira a chave, que muda a história, que muda toda a situação. O Senhor promete aqui que Jerusalém será uma coroa de glória na mão do Senhor, e todos os seus inimigos serão derrotados. O capítulo continua, ele exorta os guardas de Jerusalém a não se calarem e clamar de uma forma constante, até que o Senhor estabeleça a cidade como objeto de louvor na terra. No verso 6 ao verso 7, o sentinela é uma figura de intercessor, que está ali intercedendo de dia e de noite, né?
Então essa intercessão aqui clamando, orando, né? E eles falam: não fique calado, sentinela, porque os sentinelas eram cegos e mudos, mas estes sentinelas aqui, eles estavam clamando, eles estavam em sentinela, invocando constantemente o nome do Senhor, enquanto a cidade não mudasse para uma cidade de louvor. O capítulo continua e Deus promete que o povo não será mais despojado, mas colherá e desfrutará o fruto do seu trabalho, e que você também, em o nome do Senhor Jesus. O trabalho, ele traz a dignação. O trabalho é prazeroso, você trabalhar para manter suas conquistas, pagar as suas contas, e isso que Deus fez aqui, que o trabalho das mãos do povo seria prazeroso. Ou seja, que Jerusalém, que sempre Jerusalém se afastasse de Deus, Deus enviava uma nação para discipliná-los. Então a nação vinha, arrancava deles todos os despojos. Quando Israel virava as costas, vinha a disciplina. Então sempre Deus levantava uma nação e aquela nação humilhava, arrancava tudo que era do povo de Deus, né? Aí vem a promessa, e esta promessa que eles não seriam mais despojados. O capítulo termina com um chamado para preparar um caminho, pois o Senhor vem e trará consigo a recompensa. E o povo será chamado povo santo, redimido, né? Então esta figura aqui de um Deus que recompensa e que vai dar o galardão. Ele também está no Novo Testamento de uma forma evidente, ao ponto da Bíblia nos dá esse conselho, que não devemos desanimar para que venhamos receber a nossa recompensa. Eu profetizo, não desanime, porque você vai receber também. Nós, né, vamos receber a nossa recompensa. Eu creio nisso, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 63. Então está aqui, o propósito é descrever o julgamento de Deus sobre os inimigos de Israel e a oração como intercessão por misericórdia. Olha o que diz aqui o verso 1 no capítulo 63. Aqui está falando sobre os intercessores, né? Então, que Deus também venha levantar intercessores aqui na INVE, né? Pessoas, nada melhor do que um orando pelo outro. Isso daqui é muito forte. Pessoas que estão intercedendo pelo pastor, pela pastora, pela igreja. O grupo de intercessão é algo extraordinário. Não é invenção da nossa cabeça. Talvez a pessoa fale, mais uma coisa que o pastor colocou na igreja. Não. O grupo de intercessão, pessoas que estavam ali intercedendo como Moisés, como Josué, os heróis do passado, sempre estavam ali, na intercessão. Muito bom ter isso na casa de Deus. Quem é aquele que vem de Edom? Que vem de Bora, com as roupas ungidas de vermelho, tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança os passos largos na grandeza de sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar, porque suas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar. Sozinho pisei nas uvas do lagar. Nas nações ninguém esteve comigo. Eu pisoteei na minha ira e os pisei para minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Amém? Então quem é esse daqui? É o Senhor Jesus, esse guerreiro. Então o propósito aqui do Senhor, ele pisou sozinho no lagar. O profeta vai recordar aqui nos demais versículos que as misericórdias do Senhor, e ele recorda aqui as misericórdias do Senhor, lembrando o cuidado e a compaixão de Deus no passado,
quando o seu povo passou pelo deserto. Então aqui, sempre quando Deus fala essa palavra cuidado, ele vai lembrar aqui do deserto, que o povo ficou os 40 anos no deserto. O cuidado, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. O verso 7 e ao verso 14, então ele fala aqui que quando refere aos cuidados do povo, então ele lembra do momento da peregrinação do povo no deserto, né? É como um pai para um filho, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Então esse era um sinal do cuidado de Deus durante a peregrinação, os 40 anos que Israel passou pelo deserto. E Deus cuidava deles. E nunca faltou nada para o povo, né? E ele termina aqui o profeta Isaías com uma oração de intercessão. No verso 15, a figura de intercessão como Abraão, como Moisés, homens de intercessão, né? Que sempre estava ali orando, né? E procurou, Deus ele sempre procurou intercessores. A Bíblia fala que os olhos de Deus passam por toda a terra procurando os fiéis da terra. Então, Jesus, o Senhor Jesus, sempre está intercedendo por mim e por você. O Espírito Santo é o nosso intercessor, que ora por nós todos os dias. E também você pode ser também um intercessor, você pode orar pelo seu marido, pela sua esposa, você pode orar pelo seu filho, pela igreja, pela obra de Deus. Seja também um intercessor. Eu estou muito feliz porque amanhã, se assim o nosso Deus permitir, nós vamos terminar esse livro maravilhoso de Isaías com a graça e a permissão do nosso Deus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui com a minha participação. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração e até amanhã, terminando o livro de Isaías. Até mais. Deus abençoe a todos.